9 atitudes que afastam o casal, que afastam um do outro. Não interessa se você é homem, se você é mulher, se você estiver fazendo isso no seu casamento, você está se afastando do outro. E o que isso significa? Crise à vista. Sim, é com isso daqui se formando. Isso daqui é tipo, sabe quando começa a fechar o tempo e de repente vem uma tempestade? Ela vem por causa disso daqui, tá? Então, se você tá fazendo isso, só para. Para. E eu sou a Carol, falo sobre relacionamento. Já clica, compartilha, segue, encaminha, dá o like, faz tudo isso. E deixa seu comentário, porque eu adoro saber sua opinião. Seguinte, primeiro, ignorar o outro. O que significa ignorar o outro? Significa, sabe aquela coisa assim, tipo, quando a pessoa fala, você vira o olho? Gente... Olha, tem hora que eu faço isso, viu? Porque eu sou daquelas que, pra não discutir, eu fico quieta, assim, respiro fundo. Mas o que acontece quando você começa a fazer isso com frequência? Uma coisa é você fazer isso numa discussãozinha, você faz isso que é pra, né, não entrar na briga. Aí se você começa a ignorar o outro, ele começa, sabe assim, você ignora, significa que você já não tá se importando. Você, tipo, nem vale a pena. E aí, vira não vale a pena. Não vale a pena estar com essa pessoa. Então, muda isso. Encontre uma forma de comunicar, sabe o que tá acontecendo. 2, sabe ficar fazendo joguinho? Ai, eu não vou ligar. Não vou ligar enquanto ele não fizer tal coisa. Eu não vou ceder. Eu não vou... Greve essa semana. Não, ele não vai me tocar essa semana. Mulher adora fazer isso e olha... Pra isso eu viro meu olho também. Joguinho, sabe? Pra você tentar conquistar. Não existe joguinho, tá? Em relacionamento saudável, existe comunicação. Joguinho não funciona. 3, não ouvir. Isso daqui, enquanto mulher gosta mais de fazer joguinho, homem gosta mais dessa parte aqui que é não ouvir, sabe? Fingir que não ouviu, desligar aqui assim, ó. Não é diferente de ignorar, que foi o problema número 1. O não ouvir, você tá ali com a pessoa, ó, e não ouve o que ela tá falando. Tipo, tá contando pra você o dia, os problemas, porque no primeiro ignorar, normalmente é em cima de problema e tal. Esse daqui não, é na vida. Então a pessoa tá te contando alguma coisa, ó, você não faz ideia do que ela tá falando, e depois ela te pergunta, o que você acha daquela decisão do meu trabalho? Você não sabe do que trabalho, você não sabe nem onde ela trabalha, porque você não ouve. Então isso é mais comum em homem, mas é também comum hoje em dia nas mulheres, tá? Então começa a ouvir, dá atenção, pergunta e se interessa em saber a resposta. 4, não saber se expressar, não saber se comunicar. Então às vezes você quer um negócio simples e logo você já tá falando gritando, logo você já tá falando sem paciência, ou você tá assim, tipo, eu vou ter que falar tudo? Às vezes vai. Então sabe assim, não saber se comunicar. Acha que ou é na base do berro, ou é na base do silêncio, ou é na base da... como que fala aquela palavra? Da ironia. Enfim, sempre você acha que o outro tem que estar sabendo o que está acontecendo e que você não precisa nem falar. Não, comunicação, trabalhe, fale. Gente, tem coisa que você vai ter que falar sempre. Se o outro ainda não tá do jeito que você gostaria, não que eu acho que você tem que ficar mudando o outro, mas se é um ponto que você realmente acha que ele precisa melhorar para o relacionamento ficar bom, se ele ainda não chegou lá é porque você não conseguiu comunicar isso da melhor forma. Então você tem que ir tentando de várias formas, entendeu? Se você não chegou ainda no seu objetivo é porque você não pegou a rua certa para chegar lá. 5, parar, procurar o outro com toques e afetos. Então, o que eu tô querendo dizer é, realmente um casal precisa do toque, precisa do afeto, precisa do amor, precisa do carinho, precisa do beijo. Sim, precisa. Se você parou de fazer carinho no outro, significa que vocês estão se afastando cada dia mais um do outro. Então, começa a procurar mais Quando eu falo sobre essas coisas, todo mundo já pensa em sexo. Eu não tô nem lá ainda. Eu tô falando do antes, daquele carinho mesmo, sabe? 6. Sabe quando você prefere outras coisas a ficar com o seu parceiro ou com a sua parceira? Então, você prefere estar com amigos do que ficar com seu parceiro? Você prefere ficar no videogame? Você prefere ficar fora de casa? Conheço casal, gente, já aconselhei uma vez um casal que o cara não queria voltar pra casa de jeito nenhum, ele preferia ficar trabalhando. E ó, ele não tinha outra mulher, tá? Ele preferia ficar no trabalho que voltar pra casa. Isso é um problema. Isso não pode acontecer. Se você perceber que você... Porque uma coisa é você começar a jogar videogame e não perceber, o tempo passou, tá? Outra coisa é, eu prefiro ficar no videogame do que ter que ficar conversando, do que ter que ficar ao lado dela. Ou eu prefiro ficar com as minhas amigas no shopping do que ficar com ele. Eu prefiro ficar no celular vendo Instagram, YouTube, lá, do que ficar com ele.
Entendeu? É isso que eu tô querendo dizer. Quando você prefere fazer outras coisas a ficar com o outro. 7. Quando você começa a impor as suas opiniões e você, tipo, não se preocupa mais com a opinião do outro. Vai ser ou é do seu jeito ou não é. Então, quando você começa a impor, o outro começa a ficar meio tipo, ai, toda vez essa imposição vocês começam a se afastar. Você tá percebendo que aqui tá formando um buraco entre vocês, né? Tá cada um de uma ponta aqui. Às vezes o buraco começa a ficar tão grande que vocês vão encontrar muita dificuldade para construir uma ponte de novo entre vocês dois, tá? Então tudo isso que eu tô falando percebeu que você tá fazendo algum desses daqui, já para. E tudo o que eu tô falando aqui, eu tô falando o que é para você fazer. Percebeu, né? Então se você tá fazendo um negócio, para de fazer esse negócio, faz o contrário dele. 8. Quando você começa a debochar do outro. Ai, como isso é irritante, né? Eu já saí com um casal, assim, que não sabia, nem sei se estão em crise ou não, mas que, tipo, um fica só tirando sarro do outro. Tipo, e não é aquele tirar sarro, aquela tirada de sarro provocando, diminuindo o outro. Tipo, ai, a fulana tá querendo ser blogueira agora. Você acha que é ser blogueira? Nossa senhora. Sabe assim? Debochar é que o respeito já tá lá pra baixo, né? E aí com isso vem o número 9. Junto do deboche vem o número 9, que é o quê? Apoiar. Tem coisa que a gente não consegue concordar muito. Quando você percebe que o outro, que alguma coisa é importante pro outro, mas não é pouco importante, é muito importante, sabe? Assim, você vê que realmente aquela pessoa tá querendo muito aquilo. Vou dar um exemplo bobo pra você. Quando você percebe, por exemplo, que o outro tá querendo emagrecer. E daí ou você fica debochando de tipo assim, imagina emagrecer, come mais do que um elefante, nossa, imagina. Tipo, fica tirando sarro. E é o pior, quando você realmente não apoia. Tipo assim, vamos sair hoje então comer um lanche? Essa sua dieta tá difícil. Começa a comer um chocolate na frente. Não, apoia. O que você precisa que eu faça para te ajudar? Por mais que você não concorde tanto, ou que você não fala, gente, mas não tá precisando. Claramente aquilo tá sendo importante pro outro. Por que você, como uma parte tão importante na vida dele ou dela, não apoia? Você percebe que não faz sentido? E daí quando você não apoia, outras pessoas estão apoiando. E daí aquela pessoa começa a ir procurar conversar, se aconselhar, trocar ideia com quem está apoiando. Porque com você é chato, você nunca está do lado dela ou dele. Então, se você está fazendo uma dessas daqui, para agora e muda. Não é difícil. São 9 coisas que não são difíceis de você mudar. Não são difíceis. É fácil. E isso daqui são pequenas coisinhas que deixam o outro tão feliz. Tão feliz. Então é isso. Deixe seu comentário aqui nesse vídeo. Já aproveita para me seguir se você não está me seguindo. E bora pro próximo vídeo.